Olá para você que está aí do outro lado da telinha. Estarei aqui com vocês, professora Valcineide Malta, e convido todos para que a gente possa ler o conteúdo da nossa aula. Vamos lembrar que essa aula é a de número 15 e o objeto de conhecimento é expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. E o detalhamento, resolução e elaboração de problemas com equações polinomiais de segundo grau fatoráveis. Vamos lá, então, dar início a esse conteúdo. E para falar sobre o assunto da aula de hoje, estou aqui, nesse lindo jardim, porque nós vamos começar com um exemplo sobre área, superfície. Então, esse belo jardim aqui, vai ser ampliado. A área dele, vai ser aumentada. E vai ser aumentada quanto? Mas lembre-se que eu não disse qual o tamanho dele, não disse qual é a medida desse lado, mas ele tem formato quadrado, tá? E nós vamos ampliar a área desse jardim. Como faremos então? Nós trabalharemos algo bem especial na matemática, que é chamado de produtos notáveis. Observem aqui na tela comigo. Então, quando eu falo em produto, eu estou falando de uma operação matemática, que é a multiplicação. Significa que eu vou multiplicar aí dos fatores. Mas esses fatores vão mostrar aí valores desconhecidos, tá certo? Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Fala notável, que é porque eu já posso identificar um padrão para os resultados deles, tá bom? Vamos então à nossa cartela para que fique mais claro como faremos isso. Então, observem aí que a área desse jardim vai ser expandida. Então, nós temos um jardim quadrado de lado x metros e nós vamos aumentá-lo em 1 metro quadrado. Então, olha o desenho. Essa parte branca e quadrada é a área atual, mas vai ser ampliada em 1 metro. Ou seja, a nova área vai ser essa medida aqui, x mais 1. Quanto será a área, então, desse novo jardim? Ora, a área de um quadrado é lado vezes lado. Como o novo lado é x mais 1, significa que vai ser x mais 1 ao quadrado. Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, certo? Então, vai ser x mais 1 vezes x mais 1. E na matemática, quando eu tenho aqui, um produto, tá vendo aí, um produto, quando eu tenho aí dois números dentro do parênteses, um valor desconhecido, eu vou aplicar aí a propriedade distributiva. Ou seja, quem está aqui no primeiro vai multiplicar os dois de lá. Quem está aqui no primeiro também vai multiplicar os dois de lá, o famoso chuveirinho aí, Então, x vai multiplicar o x, é x ao quadrado, depois x vezes 1, que é x, e depois, novamente, agora nós vamos multiplicar tudo por 1. Agora vai ser 1 vezes x, que é x, e 1 vezes 1, que é 1. Pronto! Agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Quem é semelhante aqui? X mais x. X mais x, lembra que tem 1 aqui na frente, isso é igual a 2x. X ao quadrado repete e o 1 também. Não posso somar esses três termos porque eles não são semelhantes. Aqui é x ao quadrado, aqui é só x, 2x no caso, e aqui não tem nenhum valor desconhecido, tá? Só valor numérico. Então, fica nessa forma, x ao quadrado mais 2x mais 1, tá certo? Isso, então, é um produto notável. Professora, mas a senhora disse que o nome é produto notável porque existe um padrão para o resultado, não foi isso que eu falei? Exatamente. Então, quando você tem aí o quadrado da soma de dois termos, eu posso encontrar um padrão, tá certo? E eu vou já dizer qual é esse padrão. Vamos então à nossa próxima cartela para que a gente possa entender o que é esse produto notável mesmo. Então, quando eu falo produto notável na matemática, são algumas multiplicações que aparecem com frequência. Então, vão aparecer aí ao longo da vida acadêmica de vocês muitos desses daí. E elas possuem uma forma mais rápida de serem resolvidas. Então, em vez de fazermos a multiplicação completa, que eu falei lá, a propriedade distributiva, que são os chuveirinhos,
a gente pode usar alguns padrões para facilitar esse cálculo, tá certo? E quais são esses padrões, professora? Convido vocês agora a prestarem muita atenção. Vamos lá, eu vou mostrar de forma algébrica, tá? De uma forma geral, eu uso então letras para representar números, que é justamente para isso, para apresentar alguns padrões. Tá? O que a gente fez? A gente fez o quadrado de dois termos, certo? Da soma de dois termos. Então, vocês verificaram lá que o resultado acabou em 3 termos, não foi? Então, ó, o padrão é, toda vez que eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer aquele parênteses vezes ele mesmo, não é? Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, não coloquei nenhum número aqui, coloquei o A e o B para vocês verem o padrão. E aí, o que eu faço? Multiplico ele vezes ele mesmo, então por isso que nós temos aqui, ó, os dois parênteses se multiplicando, e aí eu faço a propriedade do chuveirinho. Então, ó, o A vai multiplicar o A e o B, e depois, novamente, o B vai multiplicar o A e o B de novo. Mas no final eu já sei qual será o resultado. Eu vou ter 3 termos. Quais são esses 3 termos? Ó, o A e o B ao quadrado, um na ponta, um em cada ponta, na verdade, e no meio eu tenho 2 vezes AB. E isso vai ser o padrão para todos os números que estiverem lá, o quadrado da soma de 2 termos, tá? Então, o padrão é, olha aí a regrinha aqui do lado para que você não possa esquecer. Quando elevamos a potência de 2, ou seja, ao quadrado, a soma de 2 termos, o resultado vai ser sempre o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, não entendi, professora, essa regrinha. Nós vamos voltar lá à área do jardim para que agora a gente possa resolver pela regrinha, tá bom? Como ficaria, então, a área desse quadrado? Vamos lá na nossa cartela? A área desse jardim, x mais 1 ao quadrado. Então, a regra diz que vamos lá, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí eu vou fazer de forma mais rápida, ó. Primeiro ao quadrado, não vai dar de eu escrever aqui, vou colocar aqui para baixo, tá? Então vai ser o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, e o segundo também ao quadrado, pode colocar aqui um pouquinho depois. E no meio vai ficar 2 vezes o primeiro, x, vezes o segundo, que é 1. Qual o resultado disso? X ao quadrado, 2 vezes x vezes 1 é 2x, mais 1 ao quadrado, que é 1. Pronto, cheguei ao resultado. Então, ó, quando você tem aí o quadrado da soma, você já sabe como fazer. É ele vezes ele mesmo. E para não fazer lá o chuveirinho, mas você também pode fazer, tá? Se esquecer da regrinha, você pode aplicar também a regra, tá certo? Então, se nós temos aí um produto notável para o quadrado da soma, a gente pode também ter um produto notável para o quadrado da diferença. Então, a gente viu ali que eu tenho um quadrado com uma soma no meio. Essa regrinha também vale quando eu tenho um quadrado e lá no meio está, no caso, o contrário, é subtração, menos? Sim, vale a mesma regra também para o quadrado da diferença. É o que veremos agora na nossa cartela. Vamos lá? Então, olha o que diz aí, ó. O quadrado da diferença de 2 termos. Nós temos, então, aí o padrão a menos b ao quadrado, está aí como a e b, para que não confunda. A regrinha vai ser a mesma, ó. Primeiro e segundo ao quadrado, observem aqui, ó. A ao quadrado, b ao quadrado, e aqui no meio, ó. Lá era mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui, como é menos, só o termo do meio, tá? Meio vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá certo? Então, tá aqui a regrinha escrita para que a gente não possa esquecer. Vou destacar aqui os principais pontos. Então, quando levamos ao quadrado a diferença, que é a subtração de 2 termos, o resultado vai ser sempre isso, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok?
Então, isso aí é um dos produtos notáveis. E para que fique mais claro, nós vamos, claro, fazer um exemplo aqui. Ó. Observem, qual é o exemplo que nós vamos aplicar aí o quadrado da diferença. Leiam comigo. Ó. Um terreno quadrado, que é esse da figura, tinha um lado de y metros. Então, todo o lado dele está aqui, ó, y metros, certo? Mas foi preciso diminuir 3 metros, então foi tirado daí menos 3, certo? De cada um dos lados. Então, antes era y, agora de cada um dos lados vai ser y menos 3, tá certo? Para quê que foi feito isso? Para construir uma calçada em L. Pergunta, qual será a nova área desse terreno sem a calçada? Ou seja, vamos colocar aqui o que será feito. Então, foi tirado daqui dessa figura, foi tirado 3 metros, certo? E aqui, ó, no caso, deixa eu melhorar esse pincel aqui para vocês. Porque agora aqui, ó, nesse L vai ser construído uma calçada. Então, tirando esse L, ou seja, tirando 3 metros de cada lado, eu vou ter, então, agora a calçada. Qual será a nova área? Ou seja, ele quer saber qual será essa área 1 aqui, ó. Então, a área de todo o quadrado é lado vezes lado. Como agora o lado é y menos 3, então, nós teremos o quê? Nós teremos y menos 3 ao quadrado. Y menos 3 ao quadrado, nós já sabemos. Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Mas eu preciso fazer toda aquela multiplicação? Se quiser, pode, tá? É a forma correta. Mas existe um caminho mais rápido para a gente fazer isso, tá bom? E a gente sabe que isso daqui é o quadrado da diferença. Então, basta identificar o primeiro termo e o segundo termo. Então, vai ser primeiro termo e segundo termo ao quadrado, cada um na extremidade. E aqui no meio, o que vai ter aqui no meio mesmo? Aqui no meio vai ser menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 3. Tá? Vamos melhorar, então, essa nossa imagem, porque nós temos aqui, ó, já tudo bem organizado. A gente já identificou quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Primeiro termo é y, segundo termo é 3. Agora, a gente só substitui. Então, vai ficar primeiro ao quadrado, olha aqui, segundo ao quadrado, ó, na extremidade. E aqui no meio, que eu disse para vocês, o que temos no meio? Menos o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí a gente só resolve. Então, vai ficar y ao quadrado menos. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então, vai ficar menos, né? Menos 6y e 3 ao quadrado é 9. Tá ok? Então, ó, chegamos ao resultado de forma mais rápida, tá? E lembrando que isso tem que ser feito com muito cuidado, tá? Lembrando aqui, ó, de não esquecer do sinal negativo, tá certo? E nem esquecer de resolver aqui 3 ao quadrado, que é 9 no final, ok? Então, tá aí, ó, o quadrado da soma e, por último, o quadrado da diferença. Então, para resolver cada um deles, coloca os dois termos ao quadrado, um em cada extremidade, e no meio vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quando é da diferença, vai ficar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá certo? E eu deixei agora o mais simples como o terceiro exemplo. Por que, professor, esse é o mais simples? Porque esse aqui, ó, não está ao quadrado, mas o que eu tenho aqui? O nome desse produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, observem que aqui, ó, ao meu lado, eu tenho ali, ó, A mais B, entre parênteses, vezes A menos B, entre parênteses. Por isso que eu disse que é o produto, é a multiplicação da soma pela diferença de dois termos, tá? Esse é mais simples e está ali o resultado. Estão vendo aqui que está igual A ao quadrado menos B ao quadrado? A regrinha é bem fácil. Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, resolvido aí esse produto notável. Eita, professora, bem simples assim? Bem simples assim. Então, vou colocar aqui a regrinha para vocês. Observem aí, vamos ler comigo. Então, quando eu tenho a regrinha aí, por favor, mágica acontecendo, apareceu. Quando multiplicamos a soma de dois termos
Pela diferença dos mesmos dois termos, o resultado é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. E a gente vai para um exemplo para que isso fique bem claro, tá? Vamos à nossa cartela? Imagine que você tem um pedaço de tecido retangular com o lado medindo m mais 5 centímetros e o outro lado medindo m menos 5 centímetros. Para saber a área desse tecido, o que a gente faz? A gente multiplica os dois lados, não é? Já que é um pedaço de tecido retangular. Então, a gente vai fazer o primeiro termo ali, ó, m, o segundo termo, que é 5, certo? Qual é a área do tecido? Então, eu vou multiplicar as duas dimensões, dos dois lados, desculpa. Quais são os dois lados? Um é m mais 5 e o outro é m menos 5. Então, eu vou multiplicar. Certo, gente? Quando eu for multiplicar, se não fosse um produto notável, o que a gente faria? M vezes m, olhem aqui, e depois eu faria m vezes 5. Depois a mesma coisa com 5, novamente, certo? Mas, pelo produto notável, eu posso fazer isso de forma direta. Qual é a regrinha? Só observa, quem é o primeiro termo? M. Então, vai ser m ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 5, então menos 5 ao quadrado. E aí eu sei que m ao quadrado é m ao quadrado e que 5 ao quadrado é 25. Então, essa é a área do tecido, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que o resultado é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vou fazer aqui ao lado da multiplicação normal. Como que eu faria m mais 5 vezes m menos 5? Vou colocar aqui para que vocês possam perceber o porquê da regrinha. Ó, m mais 5 vezes m menos 5. Já disse para vocês que eu multiplico o m vezes os dois termos e depois o 5 vezes os dois termos novamente, certo? Então, ó, m vezes m, m ao quadrado. Agora vai ser, m vezes menos 5. Isso vai ser quanto? Menos 5m. Agora eu vou colocar de outra cor, ó. 5 vezes m, só que agora é mais, ó. Então, vai ser mais 5m. E 5 vezes 5, ó, lembra que é mais com menos. E mais com menos é o quê? É menos. Então, vai ficar menos 5. Vou colocar um pouquinho para cá, tá, gente? Menos 5 vezes 5, menos 25. Vai ficar menos 5 ao quadrado. Antes de colocar o resultado, eu vou colocar o que seria, tá? Menos 5 ao quadrado. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho menos 5m mais 5m. Eu sei que 5 menos 5 é quanto? 0. Então, zerou ali no meio. O que ficou aí? Ficou de resultado apenas o primeiro ao quadrado, que é m ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Certo? Mas a gente já pode resolver esse 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Ou seja, por isso que a regrinha é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E a gente chegou de forma mais rápida apenas pela regra. Tá ok? Então, olha só, você pode fazer normalmente a multiplicação, mas se você identificar ali, saber como utilizar o produto notável, você pode chegar de forma mais rápida ao mesmo resultado. Tá certo? Agora, nós temos aí um bom tempo para que a gente possa aplicar essas regrinhas que a gente aprendeu hoje, tá? Esses produtos notáveis. Nós vimos 3, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Então, agora a gente vai a algumas aplicações para que a gente possa identificar qual é cada um e como resolver, tá certo? Então, vamos à nossa atividade número 1. Observem na nossa cartela. Leiam comigo. Dona Maria tinha um terreno quadrado com lado de y metros. Ela vendeu uma faixa de 2 metros de cada um dos lados para a prefeitura. Qual a área do terreno restante? Então, vamos lá. Ela tinha um terreno quadrado, certo? Desse terreno, foi tirado 2 metros de cada lado.
Então, se o lado do terreno era y, só que foi tirado 2 metros de cada lado, certo? Então, foi tirado 2 metros, ficou tipo um L, como aquela nossa questão. Foi tirado 2 metros aqui e foi tirado 2 metros aqui também. Agora, o novo lado não é y. Agora, o novo lado é y menos 2. E ele está pedindo qual é a área do terreno. A área do terreno vai ser quanto agora? A área do terreno vai ser y menos 2 vezes y menos 2, ou seja, lado ao quadrado. Já que está falando que é um quadrado, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Tá certo? Como que eu resolvo isso, professora? Ora, eu posso aplicar a regrinha ou você pode fazer a multiplicação normal, certo? Aplicando a regra, eu tenho o quadrado da diferença. Como eu resolvo o quadrado da diferença? Observo quem é o primeiro e quem é o segundo termo. Então, vai ser o quadrado do primeiro, y ao quadrado, o quadrado do segundo, então 2 ao quadrado, mais, né? E aqui no meio, o que eu tenho no meio? Vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, eu apenas resolvo isso. Repete, então, y ao quadrado, menos 2 vezes y, menos 2 vezes 2, desculpa, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4y. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, novamente, 4. Então, a área desse novo terreno, olha só como ficou de forma rápida, é y ao quadrado menos 4y mais 4. Tá certo? Ok? Se você fosse resolver ali, ó, parênteses vezes o outro parênteses, você resolveria e encontraria o mesmo resultado, tá certo? Mas, pela regra, a gente encurta o caminho, tá ok? Então, vamos mostrar aqui de forma mais organizada para vocês. Olha aqui a resolução da atividade número 1. Então, o novo lado terreno, fizemos lá, é y menos 2 metros, então a área vai ser y menos 2 ao quadrado. Aplicando a fórmula, né, primeiro vezes segundo, o primeiro é y, o segundo é 2. Colocando, então, ó, primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado, e aqui no meio, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Resolvendo, então, encontramos aqui a área desse terreno. Tá ok? Há alguma dúvida aí nessa questão? Espero que não, né? Então, agora, nós vamos a uma outra questão. Então, a gente verificou aqui que o produto notável que a gente usou na aplicação 1 é o quadrado da diferença. A regrinha é o mesmo para o quadrado da soma, tá? Lembra que é só o sinal do meio que muda. Em vez de ser menos 2, vai ser mais 2, tá? Ok? Vamos agora à nossa segunda atividade e verifique qual é o produto notável que vai ser aplicado aí. Vamos então à leitura? Um marceneiro está construindo uma mesa retangular. Um lado da mesa mede P mais 4 centímetros e o outro lado mede P menos 4 centímetros. Qual a área da superfície dessa mesa? Olha só, se eu tenho um lado mais e o outro menos, e os números são o mesmo, tá? Os dois termos, então a gente já sabe aí que a gente vai fazer o produto da soma pela diferença. Principalmente porque é uma mesa retangular. E a área de uma superfície retangular é uma dimensão vezes a outra, ou seja, um lado vezes o outro, né? Comprimento vezes largura. Então, eu vou aqui, ó, fazer aqui a multiplicação. Vou mudar essa cor para ficar melhor para vocês. Então, vai ficar um lado, que é P mais 4, vezes o outro lado, que é P menos 4. E essa aqui é a regrinha mais fácil de ser aplicada. Qual é essa regrinha mesmo? Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo aqui? P, certo? Então, vai ficar P ao quadrado menos o segundo termo. Quem é o segundo termo? 4. Então, 4 ao quadrado. Repete, então, P ao quadrado. E 4 ao quadrado nós sabemos. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a área da superfície dessa mesa é P ao quadrado menos 16 centímetros, né? Porque as unidades aqui, ó, estão em centímetros. Então, é P
P ao quadrado menos 16 centímetros também. Tá certo? Compreenderam? Se fosse resolver da outra forma, também daria o mesmo resultado, tá certo, gente? Você chegaria a P ao quadrado menos 16, tá ok? Agora, de forma mais organizada, para vocês fazerem as suas anotações também, então está aqui explicado tudo o que fizemos. Então, fizemos aí uma dimensão vezes a outra para calcular a superfície dessa mesa. E a gente aplicou ali a regrinha, que é primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O primeiro é o P, o segundo foi o 4. Então, apenas aplicando, chegamos ao resultado final, que é a nova área. Tá ok? Tudo certo então, gente? Preparem agora suas anotações, preste muita atenção, porque agora a gente vai fazer uma pequena revisão dos produtos notáveis que a gente aprendeu nessa aula, tá certo? Então, o primeiro produto notável. Qual foi o primeiro produto notável que a gente aprendeu? A gente vai ver um de cada vez, tá certo? Então, a gente verificou que os produtos notáveis são aqueles que você pode ter uma forma mais rápida de chegar nele, tá? Produto, multiplicação. Notável, porque você tem um padrão para chegar no resultado. Mas a forma geral de resolver um produto aí, quando eu tenho valor desconhecido, 2 termos, tá? É você multiplicar um parênteses vezes o outro, tá certo? Fazer o famoso chuveirinho. Quem está desse lado multiplica todos que estão do outro lado, no outro parênteses. Ok? Mas as regrinhas, quais são então os caminhos que posso chegar de forma mais rápida aí? Por isso que o nome é notável, tá? Eu já sei como eu posso chegar no resultado. Então, o primeiro foi o quadrado da soma de 2 termos. Observem aqui em vermelho. O quadrado da soma de 2 termos, se eu tenho ali A mais B ao quadrado, eu sei que a forma convencional é multiplicar os dois, certo? Mas, pela regrinha, o que eu faço? Pela regrinha, eu faço a última linha ali, ó. É o que está na última linha. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é o A, o segundo, que é o B, mais o quadrado do segundo, que é o B. Tá certo? Então, essa é a regrinha, esse é o padrão, desculpa. Esse é o produto notável, tá certo? Assim como temos o quadrado da soma, a gente também tem o quadrado da diferença. E a única coisa que muda, olha ali na última linha novamente, a única coisa que muda, a última linha ali, é a mesma coisa, o quadrado do primeiro, só muda o sinal, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? E por último, o mais simples de todo, qual é? O mais simples de todos esses é o produto da soma pela diferença entre 2 termos. Então, se eu tenho ali, ó, soma e depois a multiplicação pela diferença, eu já sei que o resultado está ali na última linha também, ali, ó, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí você resolve e todo mundo fica feliz porque acertou, tá certo? Então, essa foi a nossa aula sobre produtos notáveis. Eu agradeço a atenção de todos vocês e nós vamos finalizar por aqui. Até a próxima! Yeah.